Olá, seja bem-vindo à nossa série do YouTube Naturalizando a Harmonização. A harmonização orofacial, a harmonização facial. Falaremos exatamente desse processo, dessa onda nova da harmonização facial que vem acontecendo muito rapidamente, muito bruscamente, mas que todo esse processo começou lá no passado. É sobre esse assunto que eu quero falar hoje. Como sair da modinha, da moda, e entrar na ciência propriamente dita para fazer uma harmonização com resultados. Esse é o nosso assunto de hoje. Antes de começar a falar de harmonização, eu quero falar de uma curiosidade. A estética facial é uma coisa que fascina a humanidade desde muitos e muitos anos. 150 anos antes de Cristo, Galiano, um físico, criou um processo de harmonização, vamos dizer assim. Olha que coisa, 150 anos antes de Cristo, você achando que você é precursor na harmonização, né? Você pode ser precursor na harmonização atual. Mesmo assim, a gente vai falar sobre isso. Eu quero deixar um ponto de interrogação. Será que somos mesmo os precursores e estamos no caminho correto? Antes de qualquer coisa, antes de mais nada, eu queria te pedir uma coisa. Eu queria te pedir para dar um joinha se você gostar. Se você não gostar, pode mandar sua crítica construtiva também, que a gente vai ter um prazer enorme de poder tentar melhorar. Pode deixar aqui seu comentário, que a gente vai ler todos esses comentários e eu vou falar sobre esse comentário posteriormente, e sempre estarei lendo o que você escrever. Ative o sininho, faça inscrição no nosso canal para você receber conteúdo, essa série de aulas que a gente vai falar por aqui, essa série de encontros, vamos dizer assim, que a gente vai fazer por aqui, vai ser de grande importância se você é realmente um profissional que quer evoluir dentro da harmonização orofacial. Sempre papos de inteligentes, papos falando de ciência que envolve a sua harmonização, é de fundamental importância para que a gente cresça. O dentista, o médico, o profissional da saúde, ele é muito focado somente em técnica. E muitas vezes ele deixa a inteligência, a capacidade intelectual para trás, ele só raciocina da forma que todo mundo fala. Vamos falar de naturalizar a harmonização. Esse nosso quadro é Naturalizando a Harmonização. Serão 5 vídeos nos quais nós vamos falar sobre esse processo. Vamos voltar lá em Galiano, 150 anos antes de Cristo. Galiano criou uma pasta, uma pomada, vamos dizer assim, que passava no rosto com o objetivo de rejuvenescer, feita de amêndoas, feitas de produtos naturais que pudessem ajudar a melhorar esse processo. E depois de lá para cá, muitos vêm tentando fazer. Lá na Idade Média, a gente tinha uma característica de estética facial, que era a estética facial ariana, branca, clara, sem pele, sem manchas. Depois de um tempo, lá na Grécia, começou-se a perceber que a estética facial era baseada em uma característica individualizada, vamos dizer assim, estática, que a beleza era para ser encaixada dentro daquele biotipo de simetrias faciais. E isso vem evoluindo bastante de lá para cá. Em 1920, começou a cirurgia plástica a entrar intensamente no processo de fazer o resultado de jovialização do nosso paciente, dos pacientes, das pessoas, e esticando o rosto, tirando pedaços de tecido para esticar a face. Isso eu estou falando de forma muito simplória, nada muito entrando pesado dentro da história, só para um bate-papo inicial aqui. Em 1950, começou-se muito a falar das maquiagens, objetivos de disfarçar os defeitos, de disfarçar os problemas e de simplesmente disfarçar. Nos dias atuais, a gente pensa em realmente corrigir defeitos. A harmonização ela já vem sendo feita por profissionais da saúde há muito tempo. Com esse nome, harmonização orofacial, para odontologia, desde 2019. Harmonização facial, o mundo inteiro fala sobre isso. Estética facial, o mundo inteiro fala sobre isso. Vem da medicina, entrou para odontologia, para biomedicina, para farmácia esteta, para enfermagem esteta e encaminhando para outros profissionais de saúde também, com o desenvolvimento da parte estética em si. Eu quero falar um pouco com você sobre a moda da harmonização. Todo o processo da ciência, ele não deve ser baseado em moda, ele deve ser baseado em ciência. A grande preocupação é que a harmonização
atual, ou a de anos atrás, que hoje já não consideramos mais natural, por isso até que a gente está falando desse processo chamado de naturalizando a harmonização, esse é o nosso bate-papo de hoje. A harmonização feita atualmente é aquela harmonização de enchimento da face do paciente. Alguns anos atrás, somente essa. Pegava-se muitos produtos e enchia a face do paciente aonde tinha perdido volume, colocava-se material para preencher. E depois começou-se também a fase de, além de preencher, puxar com fios. E aí muitas vezes a gente não tinha resultados muito precisos. Porque você imagina comigo, se você tem um paciente que envelheceu durante 50 anos, você acha que se você botar fio de sustentação para puxar para cima vai resolver algum problema do que aconteceu durante 50 anos? É óbvio que não, senão a cirurgia plástica já estaria fazendo isso há muito tempo. Então a gente há anos atrás começou a colocar os fios de polipropileno, fios não reabsorvíveis, fios russo, fios que ficavam no tecido e não eram reabsorvidos, porém nós usávamos para fixação, para elevação dos tecidos, só que elevava durante o tempo, depois o fio ficava lá e os tecidos desciam, saíam da posição. Isso acontece muitas vezes até hoje com técnicas que já estão ficando ultrapassadas, e a gente vai falar sobre ela. Esse naturalizando a harmonização que a gente fala é com o objetivo realmente de levar a gente a esse novo mundo que vem acontecendo no mundo. Então, um novo mundo que está acontecendo no mundo inteiro que fala de estética facial. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho atrás aí dos fios russos que a gente estava falando. Então o tecido caía, pitosava novamente depois de alguns meses, algumas semanas, alguns dias, tudo muito dependendo do grau de avaliação. Então eu fico tranquilo em falar sobre isso, porque eu sou dessa época, eu estava lá dentro e vivi isso muito tempo. Pegar rostos flácidos e tentar elevá-los e eles ficavam ali travados, enrugados, gorduras e coxins gordurosos puxados para cima e travados, só que durante algum tempo. Por quê? Não que o fio não era bom, e botava-se culpa no fio às vezes, é porque o tecido era ruim. Ruim como, Sandro? Envelhecido. E um tecido envelhecido, hoje nós sabemos que ele precisa ser tratado antes de ser elevado. Ele precisa ser trabalhado a fisiologia e a biologia daquele tecido antes dele ser modificado de posição, dele voltar à posição, ou tentar se voltar à posição original desse fio. Pensem bem, 50 anos de evolução, de envelhecimento, perdas ósseas, perdas de qualidade da pele, perda de sustentação, ganho de volume de gordura, muita flacidez, ganho de volume de gordura novamente, e assim sucessivamente esse processo de envelhecimento que você conhece tão bem já que está aqui. E se você é paciente e está assistindo esse vídeo, eu quero que você entenda que é exatamente assim a fisiologia do nosso envelhecimento. Óbvio que se você se cuida bem, você tem isso mais lento. Se você se cuidar mal, isso vai ser mais rápido. Genotipicamente, o que vem do seu gene, da sua mãe, do seu pai, isso pode ser mais lento ou pode ser mais rápido. Fenotipicamente, aquele de você fazer algo, ambiente externo, que possa causar essas alterações de envelhecimento. Isso acontece com todos nós. O grande problema é que a harmonização ficou muito travada no sentido de que nós resolvemos tudo simplesmente com algumas técnicas específicas. Não se pensou num passo a passo de volta. Esse foi o início da harmonização. Colocávamos muitas seringas com o objetivo de corrigir os defeitos, esticar a pele, hidratar a pele como se aquilo fosse gerar um rejuvenescimento. E a gente sabe hoje que não gerava rejuvenescimento nenhum. Gerava simplesmente uma esticada da pele, enchimento da face, automaticamente uma pele mais lisa, dava uma sensação de mais jovial. No entanto, o paciente não estava mais jovem em nada, porque aquele produto ia embora depois de um ano e pouco, às vezes até menos tempo. Estamos na época dos fios muito intensamente, depois de só preenchedores. Preenchedores com fio. Chegou a época agora da solução, é a moda, a solução, fio, 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 fio. Fio de PDO, fio para PDO para isso, PDO para aquilo. E sem uma fisiologia associada, sem uma ciência muito associada, uma coisa muito brusca, muito rápida foi acontecendo. Então hoje nós sabemos que esse processo ele precisa de tempo para acontecer, precisa de um planejamento reverso, como nós falamos dentro das técnicas que nós vamos falar tanto nesses episódios de naturalizando a harmonização. As técnicas de esvaziamento de face, as técnicas de tirar peso antes de você fazer as técnicas clássicas de harmonização. Vamos voltar ao que a gente estava falando. Então, chegou a época dos fios, nós sustentávamos e botávamos ácido hialurônico. Então o rosto ficava cheio e com sustentação. Só que isso tudo ia sendo perdido com o passar do tempo, porque a qualidade do tecido continuava ruim.
Entramos na fase dos bioestimuladores. A fase dos bioestimuladores foi uma fase boa inicialmente, mas começou-se também a atropelar as histórias, porque bioestimulação, nós queríamos gerar um aumento dérmico, um aumento da quantidade de colágeno, e achávamos que aumentando a quantidade de colágeno diminuiríamos a gordura ou comprimiríamos a gordura e ela voltaria para a posição. Ledo engano. O que aconteceu? A gente começou a ter a gordura naquele local e uma espessura dérmica aumentada, rostos com aparência de mais pesados. E isso começou a ser a harmonização que fazia. E rostos mais pesados, no ano seguinte você botava mais algum material para poder desenhar, porque o rosto estava ainda sem definições, ou tinha se perdido a definição inicial, e aí voltava mais material, daqui a um ano outro mais um pouco de material, e começávamos a ter um efeito acumulativo ou cumulativo. E o pior dessa história toda, além de cumulativo, começávamos a ter as reações tardias desses produtos. Começávamos a ter a reação tardia do paciente de dizer para você no ano seguinte: não tenho dinheiro para fazer tudo isso novamente. E começávamos a reação agora mais não tardia, mas imediatista do paciente falar assim: nossa, eu fiquei muito diferente do que eu era. E levar uma foto para você: olha como é que eu era, como é que eu estou agora. E aí, como tudo evolui tão rapidamente, a nossa internet também evoluiu rapidamente, muito velozmente, e automaticamente a gente teve um boom de explodir as notícias pelo mundo inteiro. Pessoas no Brasil todo, artistas famosos, com harmonizações demoníacas, demonizadas, demonizações, nomes que foram sendo colocados pela população numa ciência tão bonita que é a harmonização, por questão de quantidade de material. Não erro técnico, mas erro filosófico, né, de pensar que continuava sendo igual como era antes. Alguns profissionais vieram na contramão disso. Começou-se a criar a linha, né, uma nova moda, agora com um pouco mais de ciência, que era do natural, do integrativo. E aí começou-se também a querer entrar nesse mundo do integrativo, começou a melhorar um pouco essa quantidade de produtos. Mesmo assim, as duas linhas caminhavam em sentidos distantes um do outro. Um caminhava falando uma coisa, outro caminhava falando outra. Não tinha um encontro para caminhar juntos. E isso era ruim, porque o que fazia bem para nossa harmonização e para nossa população, para as pessoas que a gente atendia, se essas duas linhas não divergissem, convergissem e começassem a trabalhar em conjunto, e especialmente convergissem trazendo todos os profissionais que estavam em volta, todos os profissionais de todas as áreas de saúde. E isso, novamente, é um ledo engano que a gente sabe que o ego do ser humano não permite isso. Mesmo que crie em todas as leis políticas de execução, por cada profissional pode fazer o quê? E que sejam muito bem organizados, o ego humano fará ele caminhar sempre em sentidos diferentes. Pensando em toda essa modificação, e que eu participei também dos dois lados, mas eu mesmo divergia comigo mesmo. Uma época eu estava querendo preencher, outra época eu estava querendo ser integrativo, e eu estava na divergência. Eu resolvi parar, pensar no que eu queria para uma harmonização, se fosse o meu rosto envolvido, se fosse o rosto dos meus filhos, se fosse o rosto da minha mãe, como é que eu queria fazer uma harmonização? Será que eu teria coragem de entregar ainda uma face cheia de produto, 30, 40 seringas? E no ano seguinte, muitos pacientes meus voltaram dizendo que eu não tenho mais grana para pagar isso, e o senhor disse que esse tratamento iria rejuvenescer, e ele esquece que a gente falou que duraria um ano. Olha o seu papel assinado. Toda essa busca por um entendimento ficava às vezes para trás, por vontade que ficasse para trás. Um querendo explicar o que estava escrito e o outro não querendo entender o que estava escrito. Por quê? Porque simplesmente o efeito dos produtos tinham sido perdidos, tinha ido embora. Então, nesse breve dia de hoje, do nosso primeiro capítulo, eu quero falando das modas que foram surgindo dentro da harmonização, dentro desse quadro, que é naturalizando a harmonização. Então essas modas começaram a ficar meio em xeque. A briga começou a acontecer internamente dentro dos profissionais, como eu, por exemplo, fui um deles: preencher ou integrativo. Preencher muito ou
ser mais integrativo preenchendo pouco. Só que para preencher pouco precisava de outras soluções. E aí já existiam técnicas cirúrgicas aqui no meio do caminho que faziam a gente, por exemplo, ter diminuição de volumes de gordura em algumas regiões. A famosa lipo de papada era uma delas, remover gordura na região submentual. Fiz isso durante 16 anos, quase 17, no momento que eu estou gravando esse vídeo para você. A gente já faz isso há 10 anos, não a lipo de papada. A lipo de papada já não faço mais ou menos há uns 7, 8 anos. A gente começou a fazer a lipoescultura. Mas vamos a essa história, como aconteceu isso, pensando nessas duas divergências que vinham no meu caminho e vinha na minha mente, onde eu quero ficar, o que eu faria em mim, o que eu faria nos meus filhos, o que eu faria na minha mãe. Olhando para casos muito parecidos, como a gente tinha no consultório, faces medianas e faces pesadas, nós começamos a ver que precisávamos tirar peso de algumas regiões. Então começamos a fazer muita bichectomia. Bichectomia muitas vezes em pacientes que nem bichectomia precisavam, simplesmente porque tinha volume de gordura na região central do rosto. E fazíamos a bichectomia não resolvia. Uma certa vez, contando uma história aqui, entrando um pouco nessa história, uma certa vez fiz uma bichectomia de uma paciente jovem, aproximadamente 4,5 ml tirado de um lado e de outro, que hoje eu já acho exagero, 3,5 seria o ideal. Mas vamos lá, 4,5 tirado de um lado e de outro iguais. Cirurgias bonitas, perfeitas, lindas de um lado e de outro, e eu me vangloriando com aquilo, e na época ainda fazendo bumerangue para postar nas redes sociais. Mais uma vez o ego do dentista entrando em ação. Você tinha que mostrar que tinha feito uma bichectomia, tinha que mostrar o troféu do processo. Hoje a gente já pensa muito diferente disso, e inclusive as leis já não permitem mais. Voltando então à bichectomia feita de 4,5 ml, processo de cicatrização que a gente falava de 3 meses. No primeiro mês a gente já via um lado com uma definição de desenho parcial, não era o desenho que a gente queria, porque a bola de bichada está localizada em um ponto específico e o paciente tinha volume no rosto inteiro. Só que do outro lado nem isso acontecia. Nem essa diferença de volume de desenho acontecia. E era algo estranho, porque tinha sido eu que tinha feito cirurgia e eu sabia o que eu tinha feito e jamais poderia achar que o que eu tinha feito daria diferenças de desenho, nunca tinha acontecido. E não, vamos esperar 6 meses para paciente, falei assim. Esperamos 6 meses e o desenho do lado estava bem evidente e do outro lado parecia que eu não tinha removido a bola de bichar. E aí eu olhei para cima, para o céu, gloriei a Deus e falei, olha, eu preciso de uma ajuda. O que eu faço num caso como esse, se tecnicamente só existe isso? Preencho para poder disfarçar o lado, mas preencho e perco o desenho? E o que eu faço do outro lado? Foi quando surgiu o conceito de trabalhar a face. Vindo lá da cirurgia plástica, fomos buscar os conceitos do que a cirurgia plástica fazia para redesenho de face. E aí a gente observou que a cirurgia plástica não trabalhava com desenhos marcadinhos. A cirurgia plástica abria uma face para remodelar o caso de volumes mais específicos. Ou quando tinha volume flacidez, esticava-se o tecido para poder levar aquele postinho de gordura para cima na posição. Bom, em resumo da história, o objetivo não é falar da ciência da cirurgia plástica, de onde vem dos louros e a minha, vamos dizer assim, estima aos profissionais da cirurgia plástica que buscaram tanto isso. Eu quero falar de harmonização. E da harmonização nós começamos a tentar buscar uma forma de trabalhar a face do paciente sem trabalhar dentro das modas que estavam na época, sem ficar surfando a modinha da época, preencher em quantidades, fios, isso, aquilo, marca tal, bioestimuladores para gerar aumento dérmico, e deixava a gente na mão de empresas farmacêuticas, técnicas ultrapassadas, alguns professores que queriam manter a sua hegemonia e falavam que eram os ases do preenchedor e queriam ensinar aquilo aos alunos, que nem sempre tinham a mão para fazer aquilo que aqueles ases da harmonização antigos falavam que faziam, e alguns realmente faziam e outros só falavam. Então a gente chegou a um ponto de reflexão, de inflexão, vamos dizer assim. E agora? O que fazer? Então caminhamos para estudar o que se fazer numa face dentro dos conceitos já existentes na cirurgia plástica, dentro das técnicas existentes, das anatômicas, nervosas, vasculares,
da região de face e começamos um processo que durou alguns meses para entendermos o que queríamos chegar. E o objetivo foi produzir um desenho de face utilizando apenas um pertuito mínimo possível numa região de face onde eu pudesse esconder ainda essa cicatriz. Essa região eleita foi exatamente a região de pré-tragos. Então já trabalhávamos a região submentual, criamos o processo de trabalhar para nós a região submandibular e entramos forte no desenho de ângulo. Levamos a lipoaspiração, a remoção de gordura, até a cervical do paciente, entrando por pertuito de 2 milímetros na região submentual. E a face, Sandro, o que fazer? Entramos com os instrumentais existentes para a lipocervical na face do paciente com o objetivo de redesenhar. Muitos casos tivemos que ajustar depois porque os instrumentos não eram específicos. Nenhum caso teve sequela, mas muitos casos tivemos que retocar algumas vezes porque o instrumental não era eficaz, não era o instrumental ideal para aquilo. E aí buscamos a execução do instrumental. Em 2018 criamos a linha de instrumentais, que hoje é fabricada pela Supremo Instrumentais e criado por mim, para trabalhar a região de face. Aí a coisa começou a mudar de figura, aí começamos a criar os protocolos de utilização das cânulas Sculpt, as chamadas Sculpt 3D, Sculpt 4D, depois evoluindo para as Sculpts para fio e depois ainda hoje evoluindo para as Scrapers, que faz o aplanamento de face. Chegamos a um ponto então de um redesenho de face totalmente anatômico, totalmente clássico dentro das técnicas de redesenho, redesenhando simplesmente o que era necessário para que esse rosto voltasse a ter o desenho que era antes, ou que tinha antes, ou até que nunca teve. Pacientes com o rosto muito arredondado, sem a região cervical definida, conseguimos agora definir uma região cervical e trabalharmos uma região de face. É isso que nós falamos tanto dentro dos nossos cursos presenciais, cursos online, o que por um acaso vou pedir para colocar aqui no link da bio desse vídeo a descrição dos nossos cursos, para que você possa conhecer o mundo que a gente vive no dia de hoje. Mas esse aqui não é o nosso objetivo nesse vídeo, é simplesmente para que você conheça o que existe por trás do Sandro que está falando aqui com você, do Naturalizando a Harmonização que está falando aqui com você, a vida de Sandro como professor, como profissional que executa isso no dia a dia. Até por isso estou falando aqui com vocês esse quadro Naturalizando a Harmonização, porque eu acho que hoje essa harmonização tem que ser natural, ela tem que ser harmônica, ela tem que ser integrativa, biológica, fisiológica, fugir do tradicional, fugir do que te indica muita quantidade de material, que isso aqui não serve para nada já no dia de hoje e vai servir muito menos no dia de amanhã. O mundo caminha no sentido do menos material com mais qualidade. E alguns profissionais ainda caminham na quantidade de material para dar a estética que ele quer alcançar, não a estética que o paciente merece. Hoje falamos muito na lipoescultura de face, que foi idealizada por mim em 2017. Hoje tem registro internacional da técnica. Se você não sabe, vou pedir para deixar aqui o registro internacional debaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo. Registro Nacional da Técnica, o registro nacional pelo INPE e o registro e um artigo internacional falando do registro da técnica, tá? Só para a gente junto crescer nessa situação. Se você tiver algum outro artigo qualquer que você queira mandar para nós juntarmos a esse processo, fique à vontade para mandar aqui pelos comentários, pelo chat, que com certeza nós vamos estar juntos discutindo isso que você vai mandar aqui. Tenho certeza que eu vou ler todas as mensagens mandadas por esse chat quando esse vídeo estiver no ar. E em momento oportuno vamos responder e até posso fazer contato com você para a gente junto discutir sobre esse assunto. Voltando então a esse processo. Então, em 2019 começamos a galgar os resultados desse desenho de face. Em 2020 estávamos chegando ao auge e veio uma pandemia. Essa pandemia podia parecer trágica, e foi trágica em alguns pontos, mas trágica no sentido científico, ela foi agregadora no sentido científico, porque nós conseguimos cair de cabeça na dedicação de entender ainda mais os processos de que estávamos fazendo e desenvolver ali, tanto online quanto offline, os processos de ensinamento disso que a gente já vinha tendo resultado. Então, em 2020 realmente começou o auge
a explosão da nossa vontade de treinar os pacientes, treinar os profissionais a dar aos seus pacientes uma qualidade ainda melhor. Fugimos então da modinha, entramos no, vamos dizer, no modão, pensando na música brasileira, no modão que fala da música clássica do Brasil, do interior do Brasil. Vamos mudar a palavra e sair um pouco da brincadeira. Saímos da modinha e entramos na ciência da fisiologia, na ciência da biologia, na ciência do organismo vivo que consegue se auto-cuidar desde que ninguém atrapalhe. Pensem bem, se você não atrapalhar e deixar um osso fraturado estável, ele cicatriza. Se você não atrapalhar, movimentar, etc. Porém, se você usar artifícios que possam deixá-lo estabilizado, ele vai cicatrizar. Uma ferida cirúrgica, uma incisão, fica aberta, o seu organismo vai buscar tentativa de repará-la, ou não regenerá-la porque não será mais igual, mas repará-la. Se você ajudar deixando essas bordas unidas, fazendo uma sutura, por exemplo, ou simplesmente não atrapalhando e deixando esses tecidos ficarem juntos, o organismo já resolve esse problema. Então o nosso organismo, ele é a melhor coisa que possa acontecer. Ele sabe resolver todos os problemas que estão no caminho dele. Se esse problema existe e ele sabe resolver sozinho, o mais importante dessa história toda, por que nós vamos atrapalhar? Então entramos no conceito biológico da coisa, no conceito biológico de que podemos fazer acontecer algo mais leve, gerando desenho tecnicamente seguro, com materiais seguros, com instrumental seguro, com protocolos seguros e com resultados já começando a ser catalogados, tendo referência científica já internacional. Muitas coisas do que falamos nesses artigos e nesse ensinamento vem do conceito da cirurgia plástica, e nós fomos adaptando a esse novo mundo, que era o mundo de trabalhar cérvico e facial, e principalmente facial. Essa evolução, ela não foi tão simples, porque nós não dependemos só da técnica para o acontecimento do resultado. Nós dependemos de um pré-operatório, nós dependemos do transoperatório, que é a técnica, e dependemos de um pós-operatório, que depende do paciente e depende de um profissional para fazer esse pós-operatório. Só que não existia o pós-operatório de trabalhar a região de face, nós fomos criar esse processo. Então agora, quando a gente começa a falar de processo, não é moda. Moda é aquilo que acontece, você sai fazendo sem saber nem o que está fazendo, porque o outro fez, você acompanha. Nós começamos a criar ciência envolvida relacionada a isso. E nesse momento, já em 2020 e 2021, alguns profissionais de muita qualidade já estavam junto a nós, começando também os seus processos de criação dos seus casos clínicos. E os resultados nos levaram a juntos começar a ver aonde precisávamos melhorar. E uma das coisas que mais precisamos melhorar foi exatamente o processo do pós-operatório. E eu quero que você, nesse momento, se tiver chance, pegue uma caneta e um papel e anote uma coisa que a gente não vai estar aqui falando de técnica, mas é muito importante para você entendendo o quão natural é o processo da harmonização hoje. Vamos lá. Papel e caneta na mão. Para uma naturalidade de uma harmonização hoje, é necessário fundamentalmente alguns pilares. O primeiro deles é o pilar do planejamento. Planejamento de saúde do paciente, lá previamente, avaliação disso. Alinhamento, segundo, alinhamento do que o paciente quer ou que você consegue. Muitos pacientes chegavam com o objetivo de preencher bigode chinês, preencher ruga de marionete e assim sucessivamente, e você tinha que alinhar com ele qual era o melhor processo. Então alinhamento com o paciente. Depois um planejamento reverso, que significa você vê o paciente como ele era antes, os desejos dele, junto com a vontade dele, junto com o que ele tinha de estética antes, o que você conseguiria gerar. A partir do planejamento reverso entrávamos então numa fase de preparatória de alimentação, isso acontece até hoje, preparatório de alimentação, preparatório do paciente para entrar no processo cirúrgico. Aí vem a cirurgia em si. Depois da cirurgia em si, a continuação de um processo de alimentação, suplementação, de acompanhamento desse paciente, entrando agora
um pós-operatório eficaz para que tenha esse resultado. Entrando agora também, depois disso, um alinhamento com o paciente para ele aguentar o processo que você já explicou no início, que existe um pós-operatório e esse pós-operatório demora algum tempo para ser conseguido, para ser alcançado. Aí sim, pós-operatório bem feito, que foi um dos calcanhares de Aquiles lá no início, quando a gente começou em 2017, quando a gente em 2020 percebeu, criou-se os protocolos do pós-operatório de forma eficaz, que é muito diferente do mundo da cirurgia plástica. Não é diferente o conceito, mas a forma de executá-lo. Fazemos drenagens, mas uma drenagem leve e passageira, rápida, durante poucos dias. Depois disso, entramos numa fase principal, que é a fase de postura, de alongamento do seu paciente, fugindo já as massagens mais intensas para gerar colágeno, como por exemplo no abdômen. Não estou aqui para falar de pós-operatório científico, estou sim falando do pós-operatório dentro do processo de lipoescultura, o qual fui eu que desenvolvi e alguns colegas que já tinham desenvolvido outras regiões. Falando de face e de naturalização, o processo de pós-operatório é fundamental, que hoje a gente percebe que quanto menos você mexe, só ajuda o organismo. Lembra que a gente já falou sobre isso? O organismo faz tudo perfeitamente se você ajudar ele. Se você só ajuda o organismo, ele faz um pós-operatório bastante adequado. Para ajudar o organismo precisa ter um entendimento do que é isso, é um pós-operatório bem feito. Assim, hoje conseguimos uma evolução tão grande que os resultados são magníficos. Se você acompanhar nas nossas redes sociais, você vai ver resultados nossos e de alunos que passam por nossos cursos, e também indicamos sempre que você veja outros colegas que passaram por nós e que desenvolvem a técnica. Alguns até criaram processos que, somando a técnica, tem os seus resultados ainda melhorados, e sempre que possível nós juntos criamos processos. Esse mundo evoluiu bastante, então perceba que hoje a gente já não vive mais a moda, hoje a gente vive realmente o conceito de harmonização natural, de naturalização. E eu te digo hoje com tranquilidade total, você pode até não gostar do que eu vou falar, o profissional que vive hoje ainda como preenchedor, como injetor, se conceituando como injetor, ele é um profissional ultrapassado. Por quê? Calmamente eu quero te explicar isso. Se você ficou ofendido, peço desculpa, não é esse o objetivo. O que é um injetor? Ele só injeta alguma coisa? E você não pode ser um injetor, porque você cuida de uma saúde geral. Quando você injeta uma coisa aqui, você tem que entender biologicamente o que está reagindo, centralmente o que está reagindo, fisiologicamente no organismo o que está acontecendo. Então você não só injeta, você faz um processo. Então não existe injetor, existe um processo que você faz tendo uma habilidade maior para injetar um produto e administrar outro, e assim sucessivamente. E hoje não é mais possível ser um profissional simplório. Eu sou injetor. Não, eu sou um profissional que faço uma harmonização natural. Eu entendo dos processos fisiológicos, anatômicos, biológicos que acontecem para que, se eu precisar injetar um produto, eu tenha a certeza da reação que aquilo vai dar e saiba tratar as reações. Isso é um profissional integrado. Integrativo seria o profissional que trabalha com produtos mais naturais. E hoje eu considero que a harmonização feita através da lipoescultura primeiro, com lipoenxertia, utilizando a gordura. Olha já o natural entrando aí, ao invés de eu usar um monte de preenchedor, eu uso o quê? Eu uso a própria gordura como preenchedor e como volumizador, né? Preenchedor volumizando e preenchedor volumizando e fazendo um processo de bioestimulação. Isso está na literatura, 2 anos e meio de bioestimulação. Olha quão natural é o processo de lipoescultura. Eu dou um caminho atrás no processo de envelhecimento. Lembra que nós falamos de perda óssea, perda de qualidade do tecido, decência, pitose e aumento dos coxins gordurosos? Pois então nós vamos na contramão. Diminuímos esses coxins gordurosos fazendo o quê? Desenho, escultura. Depois dessa escultura feita, fazemos o quê? Uma bioestimulação, começando pelo processo natural, que é exatamente utilizando a gordura como preenchedor, como volumizador e como bioestimulador. Depois, numa terceira etapa, entramos aí com os processos de sustentação, só que agora o tecido já está de melhor qualidade. Mas se ele não está ainda de boa qualidade, aí então, antes de sustentação, entramos com bioestimulação, pode ser química, pode ser mecânica,
produtos, equipamentos mais sofisticados, laser, ultraformer, ultrassom microfocado, perdão de falar a marca do produto, mas ultrassom microfocado, e entre outros que a gente poderia citar aqui, até os próprios produtos químicos. Melhoramos então a qualidade e agora vamos para a sustentação. E aí sim sustentamos. E depois que sustentamos, fazemos pontos de preenchimento, e eu sigo a linha do MD Codes, do Maurício de Maio, fazemos pontos de preenchimento para que aquela sustentação se mantenha mais tempo. E criamos um processo de acompanhamento para manter isso durante o ano, e uma vez por ano, ou de 6 em 6 meses, dependendo de cada produto, fazemos pequenos ajustes naturais de uma harmonização. Bom, e eu espero sinceramente que nesse nosso primeiro episódio, de falando das modinhas, das modas dentro da harmonização, de uma forma bem simplória, bem tranquila, falando isso, né, numa brincadeira leve, não pense como pejorativo, possa ter conseguido falar para vocês um pouco do mundo que a gente vem vivendo hoje. O tema naturalizando a harmonização está sendo falado no mundo inteiro. Não com essa frase, mas o natural está sendo falado no mundo inteiro. Os 2 últimos congressos mundiais de estética facial em Paris falaram exatamente sobre isso. Falaram desse conceito de menos é mais. Mais biológico, menos natural, mais natural, né? Menos químico. E você vai estar seguindo a contramão desse processo. Então é por isso que a gente está abrindo esse nosso bate-papo falando sobre naturalizando a harmonização. Esse é o nosso primeiro episódio falando um pouco do histórico da harmonização e dessa moda que veio acontecendo com o passar do tempo e que agora consolida-se com uma harmonização de menos material com mais qualidade. E o que a gente mais fala hoje é lipoescultura, tirar peso, esvaziar a face antes de preenchê-la, esvaziar, bioestimular, sustentar e depois preencher. Uma contramão do processo de envelhecimento. Lembra disso? Perda óssea, perda de qualidade, desestruturação, pitose, aumento de alguns coxins e diminuição de outros coxins gordurosos da face. Se eu ganhei peso, aumenta ainda mais. Mão contrária ao envelhecimento. Eu tiro os pesos que foram ganhos, eu esculpo as regiões de pequenos coxins que deformaram e acumularam gordura, eu coleto essa gordura toda, levo para pontos aonde perdi volume de gordura. Depois disso estruturado, de um pós-operatório adequado, depois da bioestimulação feita pelo processo da utilização da gordura, que depois de medula óssea mais rica em células mesenquimais indiferenciadas do nosso organismo, as células-tronco, depois da medula óssea, a gordura, esse potencial. Então, por isso a gente fala na utilização. Então, utilizando a gordura como volumizador e bioestimulador, depois pensamos na sustentação de reposicionamento desses coxins gordurosos e pequenos preenchedores, pequenos pontos de preenchimento, dentro das técnicas de MD Codes, por exemplo, ou outra que você usar, para manter a sustentação desse tecido. Então, esse é o nosso primeiro episódio. Vai lá, dá uma curtidinha aqui. Se você não curtiu, você pode fazer assim também, não tem problema nenhum. Só que se você fizer assim, explica por que você fez assim. E se você fez assim, você pode explicar também, que a gente vai ficar feliz em tentar melhorar esses conteúdos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e assinar e apertar lá o sininho, marcar o sininho. Por quê? Os próximos episódios também serão mostrados para você. Começa hoje, então, uma série de 5 episódios de Naturalizando a Harmonização. Acompanhe a gente. Amanhã nós teremos outro episódio já falando um pouco sobre isso, mas já outro assunto. Deixando a moda de lado e vamos para a ciência envolvida nesse processo todo de uma harmonização nova. Você é harmonizador, dentista, médico, biomédico, farmacêutico, enfermeiro esteta, biólogo esteta e as outras áreas da estética, né, fisioterapia, estão chegando aí, e que muitas vezes, peço perdão se eu estou desatualizado, não sei todas que estão chegando, mas sejam bem-vindos a gente falar de algo natural, biológico e que vai favorecer principalmente a quem? Ao nosso paciente, e vai levar a ciência da harmonização facial a muitos outros países, lugares, pessoas,
e assim sucessivamente. Espero que você tenha gostado desse nosso episódio. Deixa eu olhar se tem alguma coisa importante para nós falarmos sobre ele. Coisas importantes que a gente gostaria de falar. Já falamos algumas delas. Que nós estamos aqui não para vender nenhum produto para você, muito pelo contrário. Que a gente está aqui para te mostrar o que a gente faz. E se por um acaso você quiser conhecer um pouco mais, tem um link na descrição desse nosso vídeo, e lá na nossa bio do Instagram, que está passando aqui embaixo, ó, na nossa bio do Instagram também tem lá uma aula de 2 horas que fala sobre isso e todo o processo que a gente vem trabalhando. O nosso objetivo sempre não é só ganhar dinheiro, a gente tem um propósito dentro da odontologia, que é levar essa naturalização da harmonização mais à frente, porque com certeza vão ganhar todos e a ciência mundial vai ganhar. Façamos ciência, não façamos moda. É a minha dica para o dia de hoje. Faz um likezinho se você gostou. Se não gostou, faz um likezinho também. Só explica lá se podemos melhorar em alguma coisa, tá bom? Grande abraço. Até o próximo episódio de Naturalizando a Harmonização comigo, Sandro Valente, profissional cirurgião dentista formado há mais de 28 anos pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, professor já de muito tempo das áreas cirúrgicas e também agora da harmonização já há alguns anos, idealizador das técnicas de face, da SV Liposuction Face, e que eu quero trazer para você esse nosso mundo que não foi criado para mim, foi criado para nós da harmonização facial, e com qual o principal objetivo? Ficar rico com isso? Não, isso é uma consequência, se por um acaso for a consequência, seu desejo, não é o meu somente, com o objetivo de levar os nossos pacientes a terem uma gama de autoestima melhorada tão grande que faz da vida deles uma outra vida. Isso, se você estiver dentro da lipoescultura de face, você vai conseguir entender bem o que eu estou falando isso. Grande abraço. Amanhã nós temos mais um encontro aqui, naturalizando a harmonização. Manda esse aviãozinho desse vídeo para os seus amigos, para os profissionais, né? Se você gostou, se você não gostou, manda criticando ou manda elogiando, mas manda para alguém. Por quê? Quando se abre uma discussão ampla de algo que possa gerar um resultado para todo mundo, é bom para todos. Mesmo que alguns discordem, vai chegar a algum ponto que a gente tenha alguma concordância. Mas o nosso objetivo principal com essa série é falarmos do natural, do biológico, do integrativo, naturalizando a harmonização. Grande abraço. Te espero amanhã aqui para mais um episódio da nossa série Naturalizando a Harmonização.